o comecei a balbuciar muito ali, eu dei uma pausa e fui pensar melhor no que eu tinha que falar. Eu vou colocar provavelmente como parte 2 esse vídeo aqui, ou algo assim, separado, porque eu não sei editar vídeo. O Pensando a respeito do começar realmente começar a executar os estudos de arte, começar a elaborar arte como aquele o começo foi mais de mindset, né, que eu estava falando, como pensar na hora de estudar. Agora é mais, algo, vai ser algo mais tangível. Eu acredito fortemente que eu não sei estudar. Eu fui pulando de onda em onda. Eu sempre andei com as pessoas certas para poder chegar onde eu cheguei, porque eu nunca fiz um cronograma para mim mesmo. Eu nunca falei, eu vou estudar isso esses meses e depois vou pular para o outro e vai ficar assim e no final eu vou ficar bom em algum momento. Eu só andei com as pessoas certas e ajudei elas no processo, que elas mesmas estavam dedicadas. Tudo, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas eu cheguei aqui, até onde eu cheguei, sendo minimamente sociável, né? O, eu ando. o- não, vamos colocar aqui pra. Que não é a melhor forma de se chegar onde se quer chegar. Nossa, cabeção. Não é a melhor forma de fazer, mas é uma forma de fazer, né? Então fica aí de não recomendação. O, Agora, como estudar mesmo, finalmente, eu acho que olhar para a própria arte, como eu falei lá no começo, lá no comecinho, né, na outra parte, sei lá, é, é uma forma importante. Ter uma humildade de saber o que eu posso melhorar. Entender o que se pode melhorar, mas sem se maltratar. Nos vídeos do Proco, tem essa pirâmide aqui de coisas importantes na composição da arte, que compõem uma arte, né? Que é a base da pirâmide, ou seja, a parte mais importante é uma estrutura, perspectiva, proporção e gestual. Significa que se o- isso, essas coisas aplicadas também para qualquer cenário, sabe? Não só com os personagens, porque esses são geralmente são aplicados para personagens, mas se elevar um pouco o conceito, consegue aplicar para outros conceitos também. É mais a ideia. Se tu tem um gestual legal, uma estrutura interessante, as outras coisas vão se moldando de acordo, basicamente. O, o ponto de ter isso na base significa que tu não precisa de tanta coisa para fazer uma arte boa. É meio paradoxal, sendo que as artes incríveis são extremamente detalhadas, mas o que compõe uma arte boa são esses conceitos aí. Os outros são mais superficiais. Eles são complementos. Quando isso está certo, o resto vai se alinhando, sabe? Depois de um bom gestual, uma boa proporção, perspectiva e estrutura, história e composição, na minha opinião, são
a peça fundamental, tão difícil quanto. Tão fundamental e tão difícil quanto. Esse aqui é a base, porque essas são as informações visuais que a gente vai receber. A gente vai enxergar a arte. Se fosse um livro, ia ser, de alguma forma, né, uma comparação muito abstrata. Se a gente não tivesse que ver a arte, se a gente sentisse ela de outra forma, o desenho, é, ia ser invertido isso daqui. Porque no final das contas tu tá querendo contar alguma coisa de alguma forma para alguém. E a história é, na minha opinião, tão importante quanto esses de baixo. Cor e sombreamento, eles contam também, fazem parte da história e da composição, mas eles já são detalhes dentro disso. E a técnica anatomia e o detalhamento, vou colocar como textura, mas não é bem textura, só para ficar mais claro detalhes. Anatomia, técnica e textura, eles estão ali dentro. Não adianta tu ter um personagem aqui super detalhado, cheio dos músculos e não sei o que, se ele não tem ele não é feito com blocos interessantes de informação, não tem uma estrutura interessante, sabe? O o ponto de ficou até engraçado. Tem um sorrisinho. O ponto de ter essas anatomia, detalhes ali, os mais para cima, é o fato de que isso não influencia tão diretamente na qualidade da tua arte quanto os blocos principais, como a estrutura. Pode fazer um corpo incrível só com algumas formas básicas. Então, eu recomendo estar procurando mais a respeito, olhando com carinho para tua arte, sem tentar se ferir e ver o que tu pode entender de onde melhorar, baseado nos artistas que tu conhece. O Tem uma técnica, não vou chamar de técnica, né, que é mais uma forma muito fácil de se machucar, é você olha pro seu artista favorito, pro artista que você gosta, e olha e coloca a sua arte logo do lado. É brutal, mas é a forma mais fácil de ver. Isso aqui tá errado na minha arte. Eu vou lá aqui. Pronto. Esse aqui é o meu artista favorito. Eu olho para a arte dele e vejo minha compreensão sobre como funcionam algumas coisas aqui não é tão boa quanto a dele. Esse é o próximo tópico que eu vou tá destrinchando. Como ele elabora tão bem os braços em poucas linhas, como ele traz tantos nuances numa coisa relativamente simples. Eu não consigo fazer isso. É um exemplo. Se tu não tem exercitado uma autoconfiança, vai ser muito ruim de fazer, dá um sentimento ruim nas primeiras vezes. Mas eventualmente isso passa e só fica a parte boa, que é para onde eu posso ir agora? O que eu posso melhorar agora? Outro ponto, ter gente em volta sempre. O que eu falei ali atrás de andar com as pessoas certas. Ter gente em volta o tempo todo para tá aprendendo é importante. A gente não existe num vácuo e aí, caramba, é essencial estar ali
do lado de alguém, ter alguém ali o tempo todo para conversar, debater, elaborar essas ideias e continuar. O eu tive muitas pessoas em volta para me ajudar nisso. Foi bem bom. Ahn, faz- fazer estudos é a parte chata, mas tem várias formas de contornar isso. Por exemplo, tá no meio de uma peça aqui. Eu vou fazer o cara andando de cavalo. É, cavalo. Sente o cavalo aí. Pronto, é o cara andando de cavalo. Essa é a minha peça aqui, incrível. Só que eu não sei desenhar nenhum cara, nem um cavalo. Então, eu vou planejar aqui a peça, fazer as thumbnailzinha. Eu quero um cara andando de cavalo super épico aqui. Plau, não sei o que. É o cavalo. E o cavalo. E é o cara e o cavalo. Eu quero essa aqui. Ele tem, sei lá, uma perspectiva super forçada. Aí eu vou lá e pesquiso sobre perspectivas forçadas, entendo como é que elas acontecem e ponho lá o cara com o cavalo, não sei o que. Aí tem o cara com o cavalo aqui, ó, o cavalo. Aí tem o casco do cavalo aqui super forçado. Aí tem o cara aqui, ó, bem pequenininho porque é uma perspectiva forçada. Aí tem o outro casco do a perna inteira do cavalo aqui. É um negócio absurdo. Essa aqui é a minha maior arte de todos os tempos. E o cavalo tá sorrindo, porque ele gosta de sorrir. E vai ser o. Aí eu uso isso de fonte para estudar. Como é que eu faço uma cela, como é que eu pinto um couro, que- como é que funciona o cavalo. Como é que ele corre, entender. Meu Deus, tá parecendo mais uma tartaruga, né? O, como é que é a cabeça do cavalo, como é que funcionam os membros do cavalo, como é que ele se encaixa no cavalo, aquele, co- aquele negócio que vai na boca do cavalo aqui quando põe sei lá o que, as rédeas do cavalo, por que que isso fica aqui? Entender o assunto é muito importante como artista. E tu pode usar cada peça, cada ideia que tu tem como uma fonte de estudo infinito. É só não ficar infinitamente nela, né? Tudo isso vai adicionando no desenho. Quanto eventualmente vai ficando mais rápido também fazendo isso. E pensar em como tu pode continuar se dando esses feedbacks para poder não estagnar. O importante é não terminar uma peça, aí tu vai direto para outra e tu olha para trás, todas elas estão iguais, porque tu não parou para pensar nada a respeito do que tu estava fazendo, tu estava só fazendo mesmo, de um senso de eu quero fazer. Não acho isso que vai te adicionar quantitativamente a habilidade. É bom ficar na zona de conforto, mas sair pelo menos um pouquinho vai te colocar numa posição melhor para elaborar coisas melhores no futuro. Eu costumo pensar muito na história antes de colocar tudo no papel. Tanto que eu tenho um caderninho aqui que eu escrevo coisas para as peças, né? Para algumas peças mais importantes. As menos importantes saem só de sketch, que eu costumo fazer.
Por exemplo, o- tem um desafio anual que a gente faz, que é dessa personagem. E como eu me importo um pouco mais com ele, eu acabo por escrever a personagem de uma forma diferente todo ano. E todo ano sai realmente um- uma coisa absurdamente diferente do passado. Ele não é só o negócio que eu elaborei ali no momento. Não é só o sketch, sabe? Não tem uma mensagem superficial. Eu quero. Eu pego minhas ideias de outra fonte. E dá pra ver que elas, tipo, realmente não tem nada a ver uma com a outra. Sendo que é o mesmo ponto de partida. Eu só muda a história todo ano. O Acho que do que eu tinha na cabeça pra explicar de como estudar é isso. Gostaria de ter mais. Eu tenho mais coisa pra falar, mas é várias coisinhas meio soltas. Tipo, não foca tanto em estudar, faz peça também, que é mais ou menos o que eu acabei de falar, só que é um pouco diferente. E sempre pega um assunto novo pra focar num determinado período de tempo. Não tenta focar em vários assuntos ao mesmo tempo. Ah, eu vou aprender perspectiva, vou aprender anatomia, vou aprender estrutura e vou aprender não sei o quê. Não, só essa arte eu vou pegar só perspectiva e vai ser isso que eu vou fazer certo. O resto pode estar caindo aos pedaços, mas isso vai ser a coisa que eu vou acertar. E mantenho o foco. Essa semana eu vou aplicar tudo perspectiva. Essa semana eu vou aplicar tudo, ver todas manter a estrutura do meu personagem no lugar. Ele sempre vai estar no modelo certinho, que é uma coisa muito difícil, aliás. Rotacionar pose, acho que é uma das dos piores melhores exercícios que existem. Ele vai dar dor de cabeça e ele dá resultado. Né? Fica aí a dica para alguma coisa para começar. Tenta rotacionar uma pose só. Ele é cruel. Ah, por isso é só.